Now, say my name. E aí galera, Zaratustra aqui para mais um vídeo. Hoje eu vou falar que mesmo aí se você for um Shed, você pode cair, tá? Se você não cuidar. Eu vou dar relatos aqui, história verídica. Esse vídeo aqui aconteceu com um rapaz que era amigo meu. É uma história que aconteceu com ele e vem acontecendo ainda, né? Porque ele não morreu ainda. E o cara era um Shed, né? O cara era um Shed lá na adolescência, a gente lá era amigo, a gente não saía junto, mas sempre que ia para as festinhas, para os lugares, para os rolês, a gente topava lá, conversava e tal. A gente tinha bastante amigo em comum também, né? E o cara, ele teve ali uma fase que ele namorou bastante tempo, aí rolou uns BO lá com a namorada dele. Por quê? Porque o cara, ele chamava atenção. Ele não era um Shed, né? Um Giga Shed, mas era um cara lá que já chamava atenção, né? Acima da média. Não aguentou a pressão e ele não conseguia manter a fidelidade ali com a namorada dele. Então ele sempre ficava com outras meninas por fora. E a ex-namorada dele na época perdoava as traições dele. Perdoou várias e várias vezes, né? A gente ficava sabendo que ele largava, voltava, largava, voltava. Chegava a um ponto dele nem importar de quando ela largava, porque ele sabia que voltaria depois. E isso pra ele, na época, ele achava o máximo, porque quando tava solteiro, né, tinha largado, ele não tinha peso na consciência. Então aí que ele aproveitava mesmo. Aí a gente até zoava, que ele ficava indo voltando, aí a gente topava aqui nos lugares, perguntava, tá solteiro ou tá namorando? Eu cheguei a topar com ele em festa e ele ainda está namorando, mas estava lá escondido e tal, né? Beleza, aí o tempo passa e nós temos amigos em comum, até comentava quando surgiu o nome dele na conversa, outros amigos nossos comentavam que, nossa, aquele cara pega mulher demais, o cara é transão. O que acontece? O Shed, né, na verdade, especificamente nesse caso aí, o adolescente, quando ele fica nessa fase de pegação, ele não tá pegando pra si, tá pegando assim, claro, momentaneamente ali mas o maior valor que ele tem disso, o maior proveito que ele tira disso, é passar mensagem pros amigos dele que ele tá num nível acima. Quem aí, né, nunca viu aí algum amigo seu, quando você tava comentando de alguma menina chega o cara e fala assim, eu já fiquei com ela. Então o cara ali, opa, ficou com ela. Então ele tava sempre ali se afirmando. O cara aproveitou ali que tinha certa facilidade com as meninas davam moral, e aí quanto mais experiência ele pegava, mais ele tinha noção ali do que era, o que tinha efeitos positivos com a mulher, né? Aí ele sabia onde pegar, sabia o que falar, sabia o que fazer, não tinha o fator de timidez. O cara tinha uma confiança boa, então isso atrai também mulher. E aí foi nisso, ele foi pegando as meninas e tal. Isso foi antes da gente sair da escola, porque até a fase ali escolar ali, todo mundo tava no mesmo padrão, digamos, hierárquico, padrão financeiro. No máximo ali o cara tinha um trabalho ali de meio período e tava acima, assim, da outra galera, porque a maioria ali, né, aliás, a maioria, vamos generalizar aqui, vamos falar que todos ali estavam estudando, então o tempo para trabalhar era pouco, então não entrava dinheiro, no máximo mesada ali, quem tinha, então tava todo mundo igual. Mas a partir do momento que saiu da escola, o que acontece? Cada um segue seu caminho, a maioria aí vai embarcar numa escola, né, na faculdade depois, e o cara não, o cara nunca quis, o cara era daqueles que não gostava de estudar, matava a aula a rodo, custou formar ali e tal, mas o foco do cara era festa e mulher, tá? Toda a vida o foco dele foi festa e mulher. Então o que aconteceu com esse cara? O cara investiu na própria lata, e era um investimento assim que pra ele fazia sentido. Vou fazer academia, vou shapear aqui porque aí vai ser melhor ainda pra mim. Então ele investiu na própria lata ali. Todo mundo deveria fazer isso. Naquela época, nossas preocupações ali, da maioria dos meus amigos ali, não era essa, era fazer uma faculdade. E aí a gente entrou pra faculdade e ele shapeando. Aí o cara meteu o shape,
mas ele não investiu na educação, ele não investiu em ter um serviço melhor, ele não investiu em abrir um negócio, nada do tipo. Ele trabalhou ali toda a vida, ele trabalhou para ganhar salário, então ele é salariado, provavelmente deve ganhar mais de um salário, não sei, porque já tem muito tempo que ele está numa empresa aí, mas ele faz um trabalho comum ali, de mercado, etc. Toda a vida se destacou na escola, nas festas e tudo, e achou que para ele estava bom, ele não tinha interesse de ir além. Então, para nós ali, para os outros, quando falava em questão de pegação, como pegar mulher, como fazer esse trem, o cara era referência. E a gente tentava ali meio que analisar o que ele fazia e ver como que ele agia e tentar replicar isso. Mas o que aconteceu com esse cara? Com o tempo, morando numa cidade pequena, imagina que todo mundo já conhecia esse cara e conhecia a fama. E a fama do cara instaurou assim de uma forma que a menina ser vista do lado dele nem era tanto vantagem mais, porque o cara era muito rodado. Não... Ser rodado não é bom nem pro homem, nem pra mulher. Pra mulher muito menos, óbvio. Mas na cidade pequena, isso daí não tem como você fazer coisas escondidas ali e achar que nunca vão descobrir. Então, o cara começou a ficar conhecido na cidade por isso, por esse fator. As meninas ficavam pé atrás. Sempre tem aquela menina assim mais nova que, mesmo sabendo da fama, mesmo sabendo que o cara é galinho e tal, ela vai querer ficar com o cara porque já ouviu uma referência positiva dele. Já viu a menina falando, ele é assim, é bom, não sei o que, não sei o que. Então ela tem uma curiosidade ali, vai ficar com ele, mas assumir aquele cara ela não vai. É claro, se ela for muito novinha, assim, se ela for muito inexperiente, causar um imprint, pode ser, mas o cara nunca quis firmar ali, antes dos 30 anos ali, ele nunca quis firmar de novo. Depois dessa namorada da época de escola aí, ele meio, não sei se foi traumático pra ele o término, na hora que ela realmente bateu o pé e falou que não ia voltar mais com ele. Talvez aí ele viu que tinha feito mancada e tal, porque ele sempre tinha certeza que ela voltaria pra ele. Não sei se isso aconteceu, porque nessa época eu já tinha me afastado um pouco dele. Conversei muito pouco com ele depois disso. Hoje a gente só cumprimenta e tal. Então as meninas daqui da cidade não via ele mais assim como um pretendente, né? Só uma experiência. As meninas que ficavam com ele ficavam só como coisa de experiência. Aí eu e meus outros amigos fizemos a faculdade e tal. E ele só na academia. E com o passar do tempo, né, a gente foi tendo um dinheiro a mais para gastar, um poder aquisitivo melhor, e a gente começou a sair para as festas em outras cidades. E aí a gente topava esse cara em outras cidades vizinhas. Então o que aconteceu? A fama dele aqui ficou ruim, ele teve que começar a partir para outras cidades. E nas outras cidades, mesma coisa, passava o rodo geral e tal, destacava e aquela coisa. E eu e meus amigos, a gente nunca preocupou muito em arrumar namorada, né? A gente não saía pra intenção de arrumar namorada nem nada. Mas era pra curtir e ver os shows legais que tinha nas outras cidades, que na cidade não tinha. E se desse certo, a gente ficava ali com uma ou outra menina ali, mas a gente sempre ficava pensando, o cara é shed, né? Na época a gente não falava isso. A gente falava que o cara tem a lábia na época, né? E aí, o que aconteceu? Vou dar uma breve resumida aqui. Com o passar do tempo, ele não firmou com menina nenhuma. Parece, né? Pelo que eu vejo, ele não sai tanto como antes. Ele nunca quis investir nele mesmo na relação monetária. Então parece que ele deu uma sossegada, mas ele continua salariado, shed, porém não investiu nele mesmo, né? Não investiu em ser uma pessoa melhor. Só investiu no game ali e hoje ele decaiu ou ficou em tédio e tal. E isso é uma fase de adolescente, de querer se provar pros outros amigos. E isso passa, cara. Isso aí você vê que não tem tanta vantagem. Não tem vantagem você sair pegando. Eu mesmo tive uma fase assim de querer pegação quando eu tava num casamento há quase 10 anos e larguei. Então a gente tem aquela sensação de tempo perdido, quer correr atrás, tá mais velho também, então vê que as coisas tá mais fáceis. Então aí a gente quer aproveitar um pouco mais, mas se enjoa, cara. Chega ali e você vê que tem coisas mais relevantes, tem coisas que são prioridades. No meu caso, investir em mim, investir, fazer mais outros cursos, fazer mais
mais ainda dinheiro com os diplomas. Então, o que aconteceu? Ele não firmou com ninguém, ele trabalha num serviço chato pra caralho. Quem já trabalhou em mercado sabe como que é. Esse amigo que a gente tinha, um desses amigos que a gente tinha em comum, disse que teve uma conversa assim mais a fundo com ele e ultimamente disse que o cara odeia o serviço, chato, muito chato, segundo ele. Queria meter o pé em tudo, mas não tinha o que fazer. Tá pensando em migrar pra fora, né? Estados Unidos. Se o cara não tiver cabeça, ele vai pra lá, ganha dinheiro, volta e gasta tudo com mulher. A única solução que eu vejo pra ele é montar um próprio negócio aqui, se ele for, e esse negócio for pra frente. Porque se ele montar um negócio e não der certo, é prejuízo, mais perca de tempo. E o cara não quer estudar, falou que não quer estudar e tal. Não que hoje a única solução seja estudar, mas na minha época a gente não tinha, ainda mais cidade pequena, a gente não via a questão de todas as opções que uma internet pode fornecer pra gente ganhar dinheiro, o e-commerce, essas coisas. A gente só tinha ali basicamente a opção de estudar ou estudar. Se quiser ganhar um pouquinho melhor, tem que estudar e fazer alguma coisa, ser alguém na vida. Ter uma profissão, né, como os velhos falavam. E foi isso que a gente fez. Hoje a gente tem uma liberdade financeira para poder escolher, até para fazer outros cursos. Se quiser fazer um curso mais caro aí, que na época a gente não tinha condição, a gente pode pagar. Mas, resumidamente, é isso. O cara tem um serviço bosta. Revoltado, diz que perdeu muito tempo. No caso, ele não consegue enxergar o que ele fez de errado. Para ele, o errado foi ter ficado no Brasil e não ter ido para fora. Se vocês dão uma pesquisada aí, vocês vão ver que lá fora a crise também tá forte, não é só aqui no Brasil. Ainda mais questão de imigração nos Estados Unidos. Aí é politicagem, nem quero entrar tanto nesse assunto. Mas o cara, a questão dele aí, pra ele tinha que ter saído antes daqui. E a solução que ele tá vendo é isso. Cara, ele pode dar sorte lá fora, pode arrumar lá um casamento lá, sei lá, pode alguma americana gostar dele e ele ficar por lá, pode. E o cara é boa praça e tal, tem uma lata relativamente simétrica. Ele deu sorte no caso, né, porque para homem ser mais velho nem é tão problema, assim, questão de VSM. Se fosse mulher era pior, né, se ele tivesse a idade que a gente tem hoje sendo mulher, ele estaria bem ruim das pernas. Para homem nem tanto, então esse é digamos que a sorte que temos é essa. Ele vai ter que agora começar a investir nele mesmo monetariamente falando, questão de dinheiro. Agora que ele foi pensar nisso, quis aproveitar a vida. A questão é que essa vida boêmia aí, cara, ficar gastando todo o dinheiro que tem com farra, não é bom nem pra homem nem pra mulher. Claro que a gente, vez ou outra, a gente quer sair ali, curtir tudo, mas eu não diria assim que gastar o que tem e o que não tem com farra é a melhor opção, né? Não tô falando que o cara devia ter arrumado a namorada, firmar e não ser rodado aí na praça, nada disso. O que ele tinha que ter feito era investir nele mesmo, investir na carreira dele, ou abrir um negócio, coisa do tipo, ou que seja aí pra fora, se fosse o que ele queria mesmo. Mas como ele nunca quis estudar, a vida dele acabou sendo essa. E quantos aí, né, não são assim, não quer aproveitar o momento. O homem demora ali, tem uma visão a longo prazo. A gente quer, brasileiro em si, a gente quer tudo de imediato, é uma coisa mais feminina, mas o homem, né, também é assim, porque se for pensar aí no Brasil com QI médio aí de 83, até tem muitos macacos ali que tem um QI até mais alto do que a média brasileira, infelizmente, mas é o que ele deseja fazer agora, é ir para fora e migrar, né? Depois eu vou fazer um vídeo sobre imigração, se emigrar do Brasil, se migrar para fora aí é bom ou não, né? Eu já fiz isso, farei de novo se pudesse, né? Eu acho que é uma experiência válida você sair do país, você volta com outros olhos, vendo que aqui tudo é roubalheira, você vê que pagar imposto não é problema, o problema é não ter retorno. Na verdade, quanto menos o Estado interferir, melhor, mas já que interfere, já que um país sem Estado é para não falar impossível,
já que ele tem que interferir de alguma forma que pelo menos seja honesto com os impostos, né? E não é o que acontece aqui. Então deixa aí a sugestão de vocês nos comentários, tá livre aí para vocês deixar a opinião de vocês, o que vocês acharam. Se vocês tiverem algum relato aí, vou deixar um contato aí para vocês me mandarem aí relatos que vocês queiram compartilhar e a gente debater sobre aqui, se vocês tiverem se vocês quiserem, né? Deixa aí sugestão de próximos vídeos, de tema, deixa seu like, compartilha e até o próximo vídeo.